A princesa Teresa da Baviera narra em seu livro Viagem ao Espírito Santo, 1888, que no dia 27 de agosto de 1888, numa segunda-feira, embarcou numa canoa no rio Santa Maria da Vitória exatamente às 11h30. Nossa canoa era feita de um enorme tronco de madeira amarela e tinha 6 bancos. Esses bancos não eram destinados a nós, mas ao pessoal que remava a canoa. Essa equipe era composta de 4 remadores, sendo 2 deles negros, um índio e um branco, mais o piloto, igualmente um negro parado em pé, que comandava a canoa com um remo. Para nós estava reservado a um lugar comprido, sem banco, acima do qual havia uma cobertura, um meio cilindro de folhas de palmeira, que servia para nos proteger dos raios do sol. Sobre a madeira do piso havia uma esteira e um colchão. Aqui nós tivemos que ficar sentado no chão durante todo o dia, à moda oriental, as costas mal apoiadas pela nossa bagagem de mão. Esse rio, que deve ter um comprimento de pouco mais de 100 quilômetros, é navegável ao longo de 54 quilômetros também por canoas e vapores pequenos. Nas 2 primeiras horas da viagem, a canoa foi conduzida pelos remos, depois empurrada para frente com paus compridos. Após chegar a Mangaraí já era noite. As 2 canoas foram amarradas nas margens e em seguida os remadores acenderam uma grande fogueira em terra firme para preparar o jantar. Nós permanecemos na canoa e preparamos nós mesmos o nosso lanche modesto, que era ao mesmo tempo o almoço. Por volta das 11h da noite, chegamos finalmente à referida fazenda, para cujo proprietário levávamos uma carta de recomendação. Primeiramente tivemos que escalar o barranco lodoso no meio da escuridão impenetrável, correndo o risco de escorregar para dentro do rio. Em seguida continuamos tateando para frente até chegar à moradia, onde todos já se encontravam em profundo sono. Sem uma palavra de desagrado, os brasileiros nos receberam muito amigavelmente, arranjaram as salas, arrumaram as camas até então ocupadas e se agruparam num pequeno cômodo sem camas pelo resto da noite. Nós 2 dividimos uma cama dura e passamos muito frio. Visto que os quartos não tinham teto nem paredes que subissem até o alto, bem à moda brasileira, o frescor da noite atravessava desimpedidamente a casa toda. Tivemos que deixar a bagagem com os abrigos quentes na canoa, já que era muito difícil carregá-la no meio da noite escura. Na fazenda no Mangaraí, na terça-feira, o dia mal havia amanhecido quando levantamos, e ficamos impacientes com a dificuldade de nos orientar quanto à posição do nosso alojamento noturno. Encontrávamos-nos numa região relativamente montanhosa. A casa que nos hospedou se localizava perto do rio, numa margem alta, e todas as elevações em volta estavam cobertas de árvores. Aqui a natureza não nos oferecia nenhum atrativo. Às 6h30 da manhã, já estávamos montados na sela para cavalgar até o Porto do Cachoeiro, o porto da colônia de Santa Leopoldina. Nosso caminho seguia pela Serra do Mangaraí e seguimos na maior parte das vezes pela margem direita do rio Santa Maria, subindo na direção noroeste. Aqui as margens estavam cobertas por uma bela e abundante vegetação em comparação ao curso inferior do rio. A princesa Teresa da Baviera, que fez viagem através de canoa até o povoado do Porto de Santa Leopoldina, testemunhou a presença de índios goitacazes, denominados pelos colonos por botocudos, e que falavam a língua G e macro-G. Na Biblioteca Nacional há um amplo arquivo fotográfico de imagens dos denominados botocudos em Santa Leopoldina, feitos pelo fotógrafo Walter Garbi, no ano de 1909. A região recebia toda a produção da região central do Espírito Santo e do leste de Minas Gerais, com o objetivo de promover o transporte pelas canoas através do rio Santa Maria da Vitória até o Porto de Vitória e dali seguir seu destino para o exterior. Nos anos 30, chegou-se a construir uma rampa através da qual o café descia, por gravidade, até o porto e ser colocado nas canoas. A rua principal estava frequentemente repleta de pessoas e de animais trazidos pelos tropeiros. Corria muito dinheiro em Santa Leopoldina e em pouco surgiu um segmento rico. A sociedade estratificou-se.
A vida social tornou-se intensa, e a cidade se transformou em ponto de convergência dos habitantes de toda a região, que vinham para trazer mercadorias, fazer compras e participar dos eventos, das festas e dos carnavais que se tornaram famosos. Grandes estabelecimentos comerciais surgiram. Os seus proprietários prosperaram, ganharam dinheiro, prestígio e tudo o mais que acompanha a riqueza. Santa Leopoldina chegou a ter uma fábrica de cerveja de alta qualidade. As residências dos colonos que se enriqueceram era iluminada com lampiões artísticos importados e os relógios de parede eram legítimos cucos suíços. A água era servida em copo de cristal da Boemia, tão sonoros quanto um sino de prata. Os rapazes se divertiam em bailes sob o som de concertina, que eram encomendadas diretamente da Alemanha e vinha com a gravação dos nomes de seus futuros proprietários, gravados no instrumento. O comércio intenso e o casario ao gosto neoclássico que se erguia fizeram com que, em 1882, a Colômbia se emancipasse. Santa Leopoldina viveu seu auge econômico. O povoado se destacou em tudo. Apenas 11 anos após a invenção de Alexandre Graham Bell, o telefone, enquanto dava os primeiros passos no Rio de Janeiro, já funcionava em Santa Leopoldina. O serviço de telefonia passava pelas ruas Costa Pereira e Toné Teles, de acordo com os termos da autorização da Câmara Municipal constante do ofício de número 79, de 31 de outubro de 1887. Em 1889, instalou-se a comarca pelo Dr. Domingos Marcondes de Andrade, seu primeiro juiz de direito, cargo que no ano seguinte foi exercido pelo jovem Graça Aranha, que se notabilizou como escritor e autor do famoso romance Canaã. Cachoeiro de Santa Leopoldina tornou-se o maior empório comercial do Espírito Santo. Grandes firmas da Europa despachavam seus viajantes diretamente ao porto de Cachoeiro e só depois que iam visitar Vitória, a capital da então província do Espírito Santo. Durante 50 anos o movimento de exportação e de importação foi mantido firme, com as tropas subindo e descendo as serras provenientes de Guandu, Timbuí, Santa Teresa, Itaguaçu, Afonso Cláudio e de centros mais distantes como os povoados do leste de Minas Gerais. Entre esses o povoado de Marechal Hermes, atualmente Mutum. Os tropeiros retornavam às suas localidades de origem carregados com suprimentos, trazidos pelos canoeiros, e levavam para a população de suas localidades. Em 1919 foi inaugurado o serviço de iluminação pública na cidade, e neste mesmo ano entrou em Santa Leopoldina os primeiros caminhões da época, Saureira e Mulang. Tão logo foi inaugurada a rodovia Bernardino Monteiro que liga Santa Leopoldina a Santa Teresa. A estrada foi custeada pelos próprios comerciantes do vilarejo, que via nela a oportunidade de aumentar, ainda mais, os seus negócios. Um desses caminhões foi adaptado para o transporte de passageiros entre o Porto de Cachoeiro e Santa Teresa. Santa Leopoldina foi o município com maior extensão territorial do Espírito Santo até 1890, quando parte de sua área foi desmembrada para a chamada Comuna de Santa Teresa. Um ano depois, mais duas grandes áreas se desligaram para a formação dos municípios de Afonso Cláudio e Itaguaçu. Quando o vizinho município de Cariacica passou a ter uma ligação com o litoral através de uma estrada de rodagem, foi viabilizado um modo de as áreas centrais do estado terem um imediato acesso ao mar por via terrestre. Logo se construiria o trecho ligando Santa Leopoldina a Cariacica. A própria Câmara de Vereadores de Santa Leopoldina, numa sessão realizada no dia 16 de janeiro de 1927, aprovou por unanimidade um projeto de lei que concedeu subsídios para a construção do trecho ligando o município a Cariacica com o valor de 60 contos de réis. Foi o fim da exclusividade do transporte fluvial através de canoas. Foi construída uma estrada barata margeando o rio Santa Maria da Vitória. Mas sempre que as chuvas caíam com forte intensidade e inundava totalmente a nova estrada e a deixava intransitável por muito tempo, era nesses períodos de enchente o tráfego fluvial através de canoas voltava a dominar. No entanto, o golpe de misericórdia nos canoeiros ocorreu em 1928 quando foi construída a ponte metálica Florentino Avidos, ligando a Ilha do Príncipe ao continente e a Vitória.
Nessa mesma ocasião, o governo da província do Espírito Santo ampliou o sistema rodoviário estadual, que se estendeu até Itaguaçu, Afonso Cláudio e Colatina, e condenou definitivamente o tráfego fluvial. As canoas foram rareando até desaparecerem por completo. Quando a velha estrada foi substituída por moderna ferrovia em Engraçado Novo, junto com o declínio das canoas foi embora o prestígio econômico de Santa Leopoldina. A construção de estradas, no entanto, foi o início do fim do auge do ciclo econômico progressista. O golpe mais profundo veio com a construção da estrada entre Santa Leopoldina e Cariacica, e o que ajudou a desmorar a economia pujante foi a construção da Ponte Florentino Avidos, a 5 Pontes, inaugurada em 1927, o que tornou desnecessária a centralização de toda a produção econômica da região central do estado e do leste de Minas Gerais através de Santa Leopoldina, e a necessidade do transporte pelas canoas. Ficou mais prático, rápido e seguro usar os veículos automotores para movimentar as mercadorias através do Porto de Vitória. Tão logo o rio começou a definhar, e as mercadorias passaram a ir diretamente para Vitória através das estradas de rodagem. Aqueles, e todos os beneficiários daquela conjuntura, pouco a pouco, se foram indo e, em poucos anos, o que antes era grande passou a ser pequeno, levando a cidade até o ponto em que hoje se encontra. O casario ainda existente é apenas um testemunho daqueles tempos de esplendor que não voltam mais. O desmatamento predatório foi o responsável por definhar o rio Santa Maria da Vitória e atualmente, por mais parecer um córrego irrelevante, não permite mais em certa época do ano a navegação. A nossa homenagem aos canoeiros do rio Santa Maria da Vitória, os grandes heróis do desenvolvimento de Santa